O que o Prêmio Nobel de 2002 de Economia tem a ver com seus resultados no day trade? Olha, muito mais do que você pode imaginar. E eu vou te dizer uma coisa, a minha vida se transformou no trading quando eu entendi a importância, a relevância do conceito que foi explorado lá no Prêmio Nobel de 2002 pelo Daniel Kahneman, aquele psicólogo e economista israelense, que em 2002 fez uma grande pesquisa, um grande estudo científico a respeito de finanças comportamentais, né? E o que ele chamou de finanças comportamentais? Exatamente, ele estudou algumas características cognitivas de comportamento do ser humano, ou seja, como que o ser humano recebe algumas informações do mundo externo, processa essas informações, interpreta essas informações e reage a essas informações. E qual que era a reação diante de algumas circunstâncias que o mercado financeiro apresenta, né? E qual que era o impacto dessas reações nos investimentos. E ele estudou uma classe especial de investidores, os traders. Ele estudou exatamente qual que era o impacto de toda essa condição cognitiva, ou seja, condição mental do ser humano, diretamente na atividade de trading, né? E ele chegou a uma conclusão muito interessante, que o principal fator, e ele classificou assim no estudo dele, o principal fator contribuinte para o fracasso, para o insucesso dos traders no mercado financeiro é alvo desse estudo. Qual foi o principal fator? O principal fator foi a aversão que o ser humano tem a perder dinheiro. E essa é uma questão cognitiva, né? Então o nosso cérebro dispara uma série de proteções, entre aspas, para a gente, que ele entende como sendo proteções, e é justamente essas proteções que nos atrapalham no mercado, né? Mas o cérebro entende como proteções. Então, proteções para quê? Para evitar o que a nossa mente entende como dor emocional. E o que é uma dor emocional para a nossa mente, né? É justamente a dor da perda, né? E obviamente, quando a gente traz isso para o contexto da atividade de trading, a gente sabe que no trading a perda é um elemento, uma característica indissociável. Não existe trading sem perda. A gente sabe que todos os traders no mundo vão ter ali um percentual de loss nas suas estratégias, que é mais do que normal, né? E o nosso desafio como traders é justamente conseguir lidar com isso, né? E mais do que isso, é no nível subconsciente, é fazer com que a mente não dispare esses gatilhos de proteção, entre aspas, para evitar a nossa dor emocional, né? Porque olha só, todas as pessoas, ou 99% dos traders, buscam a solução para o seu sucesso no mercado na análise técnica, né? Se você fizer uma pesquisa e perguntar para a galera qual a principal habilidade que você gostaria, que se chegasse o gênio da lâmpada aqui agora e falasse assim, eu te realizo um desejo, o que você quer? O cara vai falar que quer aprimorar os conhecimentos dele em análise técnica, quer uma estratégia perfeita e quer... tudo que ele vai te falar está relacionado, 99% das pessoas, a uma habilidade de ler o gráfico ali. Mas olha só, para pensar, uma reflexão que eu fiz e foi o que... Por isso que isso mudou minha história lá atrás, que foi o seguinte... Olha para um gráfico e olha para o percentual de insucesso na atividade de trading. Pô, 95% das pessoas não tem sucesso nessa atividade, né? Quando você para olhar, você fala assim, não é possível que o sucesso disso aqui esteja vinculado apenas na capacidade de olhar para esses gráficos, interpretar esses gráficos e de alguma forma construir estratégias operacionais dentro desses gráficos. Porque se fosse só isso, muito mais pessoas conseguiriam sucesso na atividade de trade. Pô, pega outras coisas aí que aparentemente, mecanicamente, assim, são tão mais difíceis. Outro dia eu tava vendo aquela molecada brincar com aqueles... Eu esqueci o nome daquilo. Sabe aquele negócio que vai encaixando as cores e tal, que o pessoal faz? Eu esqueci o nome daquilo. Eu tava vendo um concurso, pô, um moleque de 12 anos fez aquilo lá, acho que foi 1,5 segundos, 2,5 segundos. Um negócio absurdo. O moleque fez centenas de movimentos ali, daqui a pouco resolveu, né? E outras habilidades tantas que a gente vê que a gente fica de boca aberta. Você fala assim, não é possível que se fosse só... Se o sucesso de trading tivesse condicionado a só ver um gráfico ali, interpretar de alguma forma estrutural alguma coisa que funcionasse ali, com estudo e com tudo, óbvio, não é aleatório,
muito mais pessoas teriam sucesso nessa atividade. Só que na prática o que a gente constata não é isso, né? E tem mais, porque quanto mais as pessoas estudam análise técnica e quanto mais as pessoas se especializam em análise técnica, a gente vê que na prática elas não conseguem transformar esse conhecimento que elas têm em análise técnica em resultado no mercado. Então, o sucesso na atividade de trade começa a partir desse pensamento, começa a partir do momento em que você se questiona por que que isso acontece, por que que isso é verdade, né? E eu vou te dar um exemplo aqui para você pensar junto comigo. Olha que interessante. Pensa assim, ó. Pô, no trading, você tem ali o momento que você faz a sua entrada e aí você projeta lá o seu alvo, o momento que você vai sair da operação. Vamos imaginar que nós estamos considerando uma operação hipotética aqui, em que a gente está aqui o nosso ponto de entrada e que aqui está o nosso alvo, que é uma compra. Então a gente vai sair daqui do ponto A para o ponto B. Tá? E vamos imaginar que nessa situação o mercado foi a nosso favor e ele está indo lá do ponto A para o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, o que eu tenho? Eu tenho a condução da minha operação. Não tem a condução da minha operação? Antes disso eu preciso entrar na posição, preciso tomar aquela posição. Né? Então vamos imaginar que eu tomei a posição, eu não hesitei, porque tem um monte de gente que hesita e nem toma a posição, que isso já é um erro causado pelo medo de perder. Pelo cara discutiu lá no Prêmio Nobel de Economia. Então, assim, o primeiro erro é hesitar. Estava dentro do meu operacional, eu não executei. Então, assim, a análise técnica estava te mostrando que era para você executar. Mas o que não permitiu você executar não foi o seu conhecimento de análise técnica. Foi a sua condição emocional e mental que te parou, que te paralisou. Foi o medo que te travou e você não conseguiu. Então, o primeiro erro aí, por medo. Mas vamos imaginar essa situação que eu estava fazendo. Então a gente vai tomar uma posição aqui, o nosso alvo está aqui. Beleza, vamos imaginar que a gente entrou na operação. Vou te perguntar. Quantas vezes já aconteceu com você de você entrar numa posição, o mercado foi a seu favor, teria ido no seu alvo e você não conseguiu capturar essa operação? Não conseguiu colocar o lucro dessa operação inteiro no seu bolso? Ou porque você... Imagina que você tomou a operação, o mercado começou um pouquinho a andar contra. Ali você já se apavorou, seu stop estava embaixo, você resolveu mexer no stop, encurtou o stop. Ou seja, você mexeu seu stop de lugar, o mercado acionou seu stop e depois de ter acionado seu stop foi no seu alvo. Então erro, mexeu no stop. Outras vezes, a operação andou um pouquinho a seu favor, você ali já se sente aliviado porque o mercado está indo a seu favor, você está com o estômago até ali paralisado, todo embolado ali com medo, você vê, nossa, deu aquele alívio, o mercado está andando a meu favor, o que eu vou fazer? Vou proteger a operação no 0 a 0. Daí o mercado vai, volta no 0 a 0, te tira e depois ele vai no seu alvo. Então, você protegeu precocemente a operação. Ou vamos pegar outro exemplo, o mercado está indo a seu favor e você não protege, mas você fala, aí o mercado deu aquela segurada ali antes de avançar, você fala, não sei se ele vai voltar, melhor pôr no bolso. Você vai e põe no bolso. E depois ele pega e explode, vai no seu alvo. Outras vezes que você vai lá, a operação aciona o seu stop, você tira o stop do lugar para não ser estopado e acaba sendo estopado maior do que você deveria. Você começa a fazer preço médio contra a posição, daqui a pouco acaba o seu fôlego de fazer preço médio e você toma um stop colossalmente maior. Então você vê, tudo que você tinha que ter feito, você tinha uma estratégia boa na mão, que a análise técnica estava te falando, entra aqui e sai aqui. O plano estava na sua mão, mas você não conseguiu executar o plano. E o que te impede de executar o plano? Medo. Então o problema, o que vai fazer o sucesso no trade não é só você ter uma estratégia consistente nas mãos que te mostra o seu ponto de entrada e o seu alvo. O que vai te fazer ter sucesso no trade, além de você ter uma estratégia consistente nas mãos, é você ter o equilíbrio emocional, a condição mental de executar todas as suas operações da forma que elas precisam ser executadas, sem essa hesitação e sem esse medo. Porque todos os erros que eu falei aqui estão diretamente ligados a quê? Ao medo, à aversão de perder. E qual que é o único instrumento capaz de eliminar essa condição mental da cabeça do trader? É compreender probabilidades. E a partir do estudo profundo de probabilidades, de como as probabilidades se comportam, qual a dinâmica das probabilidades, as suas leis e tal, você vai entender como que você precisa calibrar suas expectativas diante das operações. Esse é o único antídoto que existe. O único trader com sucesso no mercado é o trader que tem seu pensamento estruturado com probabilidade. Sem probabilidade, não existe trading com sucesso.